Olá, colegas da saúde apaixonados por medicina de alta performance. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina do Conhecimento, o podcast que tira a teoria pesada dos livros e artigos e joga direto para a nossa vida real, na emergência, na sala de cirurgia e na UTI. Medicina do Conhecimento é ciência viva, informação acessível a todo momento e em qualquer lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Desde 2005, somos um verdadeiro ecossistema digital em anestesia e medicina perioperatória. E com muito orgulho, o primeiro podcast dedicado à anestesia no Brasil. O nosso primeiro episódio foi ao ar em 22 de dezembro de 2015 e você pode ouvi-lo aqui mesmo no seu agregador favorito. Vamos ao nosso episódio 177. Um novo formato com novas ideias, mas a mesma paixão por compartilhar conhecimento que transforma a sua prática médica. Imagine a seguinte cena: é madrugada no hospital. O telefone da emergência toca. Do outro lado da linha, o colega da radiologia aciona o alerta de resultado crítico na angiotomografia, falha de enchimento. Embolia pulmonar aguda. O relógio começa a correr, mas a grande pergunta hoje é: a nossa conduta está atualizada com a ciência de ponta? Porque, colegas, o jogo virou. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar fundo nas novíssimas e revolucionárias diretrizes da American Heart de 2026 para o manejo da embolia pulmonar. É hora de aposentar as velhas planilhas de risco. Vamos apresentar a nova taxonomia que está mudando as regras do jogo, as categorias clínicas de A a E. O que isso impacta na nossa rotina? Absolutamente tudo. Nós vamos discutir como identificar aquele paciente da categoria B que pode receber uma alta precoce e segura, desafogando os nossos leitos de UTI. E na outra ponta, vamos falar sobre como estruturar os acionamentos de emergência do PERT, o time de resposta à embolia pulmonar, para os casos clínicos que chegam chocados na UTI. Então, se você atua no pronto-socorro, na terapia intensiva ou nos fluxos de radiologia, prepare-se para uma imersão que vai transformar a maneira como você lê o próximo laudo e toma a sua próxima decisão clínica. Pega seu café, ajuste seus fones de ouvido e vamos juntos! Esse resumo tem a nossa curadoria e foi gerado por IA generativa, publicado em texto, áudio e vídeo no blog do anestesiador. Lá você encontra resumos diários sobre os melhores artigos em medicina perioperatória. Se você quiser ser um early adopter, fique conosco. Imaginem um pronto-socorro lotado, tipo, numa terça-feira à tarde. Aquele cenário clássico de caos, né? Exato. E aí entra um paciente ofegante, com falta de ar súbita, taquicárdico e com dor no peito. A suspeita imediata de embolia pulmonar aguda já bate na porta. É quase instintivo. Historicamente, tratar essa condição sempre foi como andar numa corda bamba no escuro. Se a intervenção for tímida demais, o coágulo sufoca o coração e o paciente morre. Sim, mas se a intervenção for agressiva demais, tipo com trombolíticos, o paciente pode sofrer uma hemorragia cerebral fatal. Esse é o nível de tensão que acompanha o diagnóstico. É uma margem de erro minúscula. E foi exatamente essa ansiedade clínica que moldou a prática médica por décadas. Sabe, a falta de uma bússola absoluta sempre foi o grande calcanhar de Aquiles nas emergências e nas UTIs. E é por isso que a nossa imersão de hoje é tão vital. Mas antes de acendermos as luzes sobre como resolver esse dilema, é um dever e um prazer enorme deixar um agradecimento caloroso a quem acompanha esta discussão por ser assinante do blog do anestesiador. Com certeza. E gostaríamos também de dar as boas-vindas oficiais a todos que agora fazem parte do ecossistema digital Medicina do Conhecimento. É um privilégio ter uma comunidade médica tão engajada em buscar excelência, de verdade. E a nossa missão hoje é exatamente essa: extrair as diretrizes mais cruciais de um documento médico recém-publicado e, assim,
Monumental. Traduzindo essa montanha de dados em decisões aplicáveis para quem está na linha de frente, né? Exatamente. Certo, vamos desvendar isso porque uma nova diretriz era necessária agora e qual é o foco central? Bom, o nosso foco central é a recém-publicada Diretriz de 2026 para avaliação e manejo da embolia pulmonar aguda em adultos. E para dar uma dimensão do peso desse documento, ele foi coliderado pelo ACC e pela AHA. As jugantes da cardiologia. Sim, e não parou por aí. Recebeu o endosso de uma verdadeira sopa de letrinhas de sociedades médicas globais. Tipo CHEST, a CEP. Isso, a SCAI para intervenção, entre várias outras. E foi publicado simultaneamente no JACC e na Circulation. Caramba, é um peso enorme. Mas a gente já tinha protocolos e scores de risco, tipo o PESI. O que estava faltando na nossa abordagem atual que justificou essa mobilização colossal? A resposta curta é precisão biológica e fisiológica. O objetivo central dessa diretriz é fornecer recomendações absolutamente abrangentes, Desde a porta do pronto-socorro. desde o exato momento em que o paciente adulto entra no pronto-socorro com sintomas, até o acompanhamento em longo prazo no ambulatório. E qual é a grande inovação aí, a hipótese central? A grande sacada, que substitui aqueles velhos sistemas de risco, é a introdução das categorias clínicas de embolia pulmonar aguda H, A e ACC. Ah, entendi. É tipo trocar um mapa de papel desatualizado por um GPS em tempo real. Perfeita analogia. Essas categorias integram fatores clínicos, hemodinâmicos, biomarcadores e, principalmente, a função do ventrículo direito, tudo de uma só vez. Mas aqui me surge um desafio imediato sobre a metodologia. Porque na medicina, compilar dados de tantas especialidades diferentes é quase impossível, né? Vira uma bagunça. Sim, estamos falando de emergencistas, intensivistas, pneumologistas, cirurgiões cardiovasculares. Cada um enxerga o paciente pelas lentes do seu próprio ego até. O cirurgião quer operar, o clínico quer anticoagular. E a famosa guerra de trincheiras. Exato. Como eles conseguiram bater o martelo sobre o que é uma recomendação forte sem transformar o comitê num campo de batalha. O que é fascinante aqui é justamente o processo de mitigação de vieses. O desenho do estudo exigiu uma metodologia blindada. Como assim? Fizeram uma busca exaustiva na literatura, entre fevereiro e outubro de 2024, com estudos-chave adicionados até abril de 2025. Varreram bases como Medline, Embase e Cochrane. E para evitar que dogmas de especialidades dominassem, o comitê usou um sistema rigoroso de revisão por pares. Autores com qualquer conflito de interesse tiveram que se abster de votar. Ou seja, a evidência empírica das meta-análises teve que suplantar o clássico na minha experiência clínica, eu faço assim. Exatamente. Seguiram o padrão rígido de classes de recomendação 1 a 3, focando em ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, mesclados com dados de registros observacionais modernos. A ciência ditando o fluxo. Isso não é especialidade médica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque essa convergência gerou um impacto imediato na porta do hospital, sabe? A redução drástica de tomografias desnecessárias. Nossa, sim! Esse é um dos achados com maior impacto no uso de recursos. Porque, geralmente, quando há suspeita de embolia pulmonar, AEP, o reflexo quase medular do plantonista é pedir uma angiotomografia. Afinal, ninguém quer mandar para casa um paciente com um coágulo no pulmão. Ninguém mesmo. Mas a diretriz consolida que não precisamos irradiar todo mundo. Ela valida o algoritmo YEARS junto com o didímer ajustado pela idade. E o algoritmo YEARS avalia só 3 critérios clínicos simples, né? Sim, sinais de trombose venosa profunda, hemoptise ou se a IP é o diagnóstico mais provável. O pulo do gato é como ele interage com o didímero. E vale a pena mergulharmos no mecanismo biológico do didímero rapidinho. Ele é um produto da degradação da fibrina. O problema é que, à medida que a gente envelhece, ocorre um grau natural de inflamação e microcoagulação. O que eleva o didímero basal. Exato. Então, se usarmos aquele ponto de corte antigo e estático de 500 microgramas por litro para um paciente de 80 anos, ele sempre vai dar positivo.
E aí gera uma tomografia totalmente inútil. É por isso que a diretriz recomenda fortemente o limite ajustado para a idade em pacientes com mais de 50 anos. Que é basicamente a idade multiplicada por 10. Perfeito. Se o paciente tem probabilidade clínica baixa ou intermediária e nenhum critério EARS, um dedímero abaixo de 1000 descarta a EP com segurança absoluta. E o resultado prático disso é maravilhoso. Uma queda drástica no uso de contraste nefrotóxico, radiação e tempo de permanência no pronto-socorro. É um alívio imenso para o sistema. Agora, digamos que o exame foi feito e confirmou a embolia pulmonar. É aí que o nosso novo GPS clínico, a estrutura de categorias, entra em ação. Exatamente, as categorias de A a E. Olhando para a tabela, as categorias A e B parecem bem diretas. Pacientes subclínicos ou com baixo risco, sinais vitais normais. Mas a categoria C sempre me dá calafrios. A categoria C é complexa mesmo. Ela é dividida em C1, C2 e C3. Por que a diretriz coloca uma lupa tão microscópica em cima dessa categoria específica? Porque a categoria C é onde a janela de oportunidade para salvar o paciente começa a se fechar. A grande divisão é a avaliação da função do ventrículo direito, o VD. O calcanhar de Aquiles do coração na embolia. Sim, o VD é uma bomba de baixa pressão, desenhada para empurrar sangue para a rede pulmonar. Quando um coágulo maciço entope a artéria, a resistência dispara. E o VD não tem massa muscular para aguentar isso. A biologia básica da falência entra em cena aí. A parede do VD estira, a pressão aumenta e a perfusão coronariana pro próprio ventrículo direito cai. Gerando isquemia. E é por isso que começamos a ver vazamento de troponina e BNP no sangue. Exato. E na divisão como fica? Na C1 temos biomarcadores alterados ou imagem de dilatação, mas não ambos. Na C2 temos ambos, mostrando um estresse franco. E a C3 já engloba o que antes chamávamos de EP submaciça de alto risco. O septo interventricular começa a ser empurrado para o lado esquerdo, né? Isso, reduzindo o débito cardíaco sistêmico. É uma verdadeira espiral da morte fisiológica. O que nos leva para a categoria D, a falência cardiopulmonar incipiente, e a C, aliás, a E, que é o choque franco. Sim, a categoria E, dividida em E1 e E2, que é a parada cardíaca, o colapso total. Ter esse nível de granularidade muda tudo na hora de prescrever o tratamento anticoagulante, que é uma das maiores discussões da prática clínica. Com certeza. E a diretriz crava recomendações de classe 1, mudando a guarda dos antagonistas da vitamina K, os AVKs tipo a varfarina, para os DOACs. Os anticoagulantes orais diretos. Sim. Para pacientes elegíveis, os DOACs são recomendados explicitamente sobre a varfarina. Eles previnem a recorrência com a mesma eficácia, mas reduzem de maneira brutal o risco de sangramentos maiores e hemorragias intracranianas. O que faz todo sentido mecanicista, sabe? A varfarina age bloqueando múltiplos fatores dependentes de vitamina K, gera uma resposta super instável. Depende até do que o paciente come no almoço. Exato, enquanto os DOACs miram num único alvo, como o fator XA, oferecendo uma previsibilidade muito maior. E no cenário hospitalar? Para quem precisa de medicação injetável logo de cara. Vi que a preferência é a heparina de baixo peso molecular, a LMWE, em vez da heparina não fracionada. Correto. Oferece menor risco de sangramento e dispensa aquele monitoramento constante do TTPA. Mas a grande virada de chave no tratamento abordada por essa diretriz refere-se à duração da terapia. E aqui eu admito que sempre lutei com essa linha do tempo. Porque quando chegamos à marca dos 3 ou 6 meses após o primeiro episódio, a tendência era tentar suspender o anticoagulante. Pelo pavor do risco cumulativo de sangramento, né? Sim. Mas essa diretriz pressiona por uma terapia estendida. Não estamos simplesmente trocando o risco de um coágulo pelo risco de uma úlcera sangrante fatal. É uma ponderação excelente, mas os ensaios clínicos mais recentes mostraram que a balança pende fortemente para manutenção. Pacientes com o primeiro episódio, sem um fator de risco reversível maior, tipo uma cirurgia recente, têm um risco basal de recorrência assustadoramente alto. Caramba! Então, com o uso dos DOACs, mesmo em doses reduzidas na fase estendida, o benefício de prevenir um novo evento fatal supera muito o risco de sangramento. A proteção contínua salva mais vidas. Isso reforça o paradigma de tratar a doença quase como crônica. Exatamente. Mas e nos casos extremos?
Aquele paciente que chega nas categorias D ou E, onde o ventrículo direito já está em colapso. Como a diretriz orienta a decisão entre usar uma trombólise sistêmica venosa ou partir para terapias avançadas com catéter? É a decisão mais agonizante que um emergencista pode tomar. A diretriz agora estratifica isso baseando-se no risco de sangramento aceitável versus o risco de morte iminente. Injetar um trombolítico sistêmico sempre pareceu equivalente a jogar uma bomba atômica no sistema vascular. É verdade. Se o paciente está na categoria E2, em choque profundo, e o risco de sangramento for aceitável, a trombólise sistêmica é a terapia de resgate imediata. Mas o avanço tecnológico permitiu uma mudança de rota para os casos de alto risco hemorrágico. Terapias direcionadas por catéter, imagino. Isso mesmo, intervenções percutâneas, onde o catéter vai direto na artéria pulmonar para realizar embolectomia mecânica, ganharam muito destaque nas categorias D e E. O foco mecânico é remover o obstáculo e aliviar a pressão do VD na hora, né? Na hora. E há até menção do suporte circulatório mecânico temporário, tipo a ECMO veno-arterial, para estabilizar o paciente antes da extração. Então, o que tudo isso significa para a dinâmica hospitalar? Porque a diretriz introduz um conceito maravilhoso para orquestrar essas decisões, o PERT. O Pulmonary Embolism Response Team. Analisando o fluxograma desse PERT, me vem logo à mente a imagem de uma equipe de pit stop da Fórmula 1. Nossa, essa analogia é cirúrgica. Porque em vez de um único plantonista tentando freneticamente reverter a parada, ligando para o cardiologista, aguardando o pneumologista, tentando achar um cirurgião no meio da noite... Um pesadelo logístico. Mobiliza-se instantaneamente um time multidisciplinar. No PERT, o intensivista otimiza os vasopressores, o radiologista intervencionista analisa a tomo para ver se cabe um catéter, o cirurgião avalia a ECMO. Eles se reúnem em minutos. O PERT institucionaliza a melhor prática. As evidências mostram que hospitais com PERT aceleram o tempo para anticoagulação adequada e diminuem o implante de filtros de veia cava desnecessários. A decisão sai das costas de um só indivíduo sob estresse. Exato. Passa a ser uma conduta colegiada e ultra especializada. E se o PERT lida com a pompa grave, as novas ferramentas de triagem lidam com a ponta leve. Usando critérios como de Hestia ou PESE simplificado, aliados às categorias A e B, né? Isso. O clínico identifica o paciente de baixo risco, inicia um DOAC na emergência e manda o paciente para casa com segurança. Isso era impensável há 2 décadas. Esvazia leitos, corta infecções hospitalares, mas tem uma implicação clínica gigantesca que frequentemente fica esquecida, na pressa de dar alta. O acompanhamento em longo prazo. Bem lembrado. A jornada não termina na alta. O coágulo pode ter parado de crescer, mas as sequelas começam a se formar. Longe de terminar. A diretriz traz uma obrigação clínica vital perguntar ativamente sobre falta de ar e limitações em todas as consultas por pelo menos 1 ano após o evento. A intenção é rastrear condições insidiosas como a doença pulmonar tromboembólica crônica, a CTPD ou a forma mais grave, a CTPH, certo? Exatamente. Porque em alguns pacientes o coágulo não se desfaz. Ele fibrosa, vira um tecido cicatricial duro na parede do vaso. Remodela a artéria fisicamente e cria uma resistência crônica que destrói o lado direito do coração aos poucos. Fisiopatologia perfeita. É por isso que se o paciente relata cansaço aos 6 ou 12 meses, não dá para atribuir a um mero descondicionamento físico. Tem que investigar com ecocardiograma. Um protocolo realmente impressionante de ponta a ponta. Mas, como sempre, a ciência é um alvo em movimento. Se conectarmos isso ao panorama geral, quais são as principais lacunas? A transparência deles foi notável. A limitação primordial hoje é a necessidade de validação prospectiva em larga escala das próprias categorias clínicas. Precisam provar que guiar a conduta por elas reduz a mortalidade em ensaios randomizados, né? Exato. E há sempre as famosas zonas cinzentas. Há populações específicas que os grandes ensaios excluem por cautela, mas que aparecem no pronto-socorro toda semana. Sim, gestantes e lactantes, por exemplo. Nessas populações, a heparina de baixo peso molecular continua sendo a base, porque faltam dados de segurança rigorosos sobre os DOACs. E tem a questão sistêmica também. Como traduzir uma diretriz baseada em PERT e ECMO para populações rurais?
Como um hospital primário a centenas de quilômetros de um centro avançado maneja um paciente na categoria D. É uma disparidade de acesso muito cruel que a tecnologia atual ainda não resolveu. E por falar no futuro, para encerrarmos esta imersão deixando uma semente provocativa na mente de quem nos escuta, a diretriz joga luz sobre inovações tecnológicas revolucionárias. Eles abordam o uso da inteligência artificial e da radiômica. Um campo que vai redefinir o diagnóstico, sem dúvida. Pensa no impacto prático disso hoje. O radiologista olha a angiotomografia e diz se o coágulo está lá. O documento projeta um futuro a curtíssimo prazo, onde algoritmos de IA vão extrair dados além da visão humana a partir dos pixels. Usar a IA para datar a idade do trombo e avaliar a textura microscópica. Imagina um momento em que, na sala de emergência, a IA prevê com precisão matemática que aquele coágulo específico tem 85% de chance de gerar hipertensão pulmonar crônica 5 anos depois. Isso alteraria toda a arquitetura da intervenção aguda. A IA poderia nos forçar a usar extração por catéter num paciente da categoria B só para prevenir uma insuficiência cardíaca crônica anos depois. E é exatamente essa fronteira invisível entre prever o futuro biológico e intervir no presente que torna a medicina tão espetacular. A todos que nos acompanharam nesta profunda exploração, o nosso muito obrigado. Muito obrigada pela escuta atenta. Lembrem-se, o conhecimento médico é valioso, mas só ganha verdadeiro poder quando dissecado e aplicado com precisão à beira do leito. Até a próxima análise profunda no ecossistema digital Medicina do Conhecimento. E assim a gente fecha mais um plantão de ideias aqui no Medicina do Conhecimento. De verdade, eu espero que esse nosso papo tenha trazido insights valiosos para a sua rotina e para a sua prática. Mas antes de você tirar os fones, eu tenho um convite especial para você que ficou comigo até o final. Eu quero muito te ver no nosso grupo VIP de assinantes do blog do Anestesiador. Funciona assim, você vai lá no nosso Instagram, no @Medicina do Conhecimento, me manda um direct dizendo que ouviu este episódio e eu vou liberar um mês de acesso totalmente gratuito para você experimentar a nossa comunidade. Fechado? E a nossa conexão não precisa parar por aqui. Dá uma olhada no nosso site, o medicinadoconhecimento.com.br. Sintonize a nossa rádio web. É ciência, música e informação rolando 24 horas por dia. E o nosso podcast tem em todo canto: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud. Se estiver na correria, é só pedir para Alexa: toca Medicina do Conhecimento. O seu feedback é o que move esse projeto. Mande suas dúvidas, casos da rotina ou sugestões, para que o próximo tema não nasça da sua ideia. Se esse episódio te ajudou, joga o link lá no grupo do hospital, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela escuta e lembre-se, aqui, compartilhar é multiplicar. Um abraço e vamos juntos!